Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com Cidade Alerta. Um caso extremamente delicado e que pode ter acontecido uma reviravolta. Extremamente grave a denúncia que será feita nesse momento. Põe a foto do Rian aqui. O garotinho de 4 anos, que nós estamos acompanhando o caso desde segunda-feira. Ontem, moradores no Rio de Janeiro fizeram um protesto por causa da morte dele. E nesse momento, eu acabo de receber a informação, porque vocês lembram, que todo mundo disse que o Rian foi morto por bala perdida. Que a bala atingiu o peito, foi uma bala disparada a esmo e acertou o peito do garoto Rian. Só que nesse exato momento, uma informação obtida com uma fonte da Polícia Civil do Rio de Janeiro pode provocar uma tremenda reviravolta nesse caso. Pode encher a tela com a foto do Rian, por favor. Policiais acreditam que Rian possa ter sido alvo de uma vingança do tráfico de drogas. E não ter sido um caso de bala perdida. Vem pra mim, por favor. Esse garotinho aqui que perdeu a vida, ele é filho do traficante conhecido como Cara Feia, que está preso. Portanto, traficantes inimigos do pai de Rian podem ter matado o garoto para punir o pai, que é o traficante que está preso. O menino Rian pode ter pagado com a vida a rivalidade do pai com outros bandidos. Veja a nova reportagem que nós preparamos, Brasil. A Avenida Edgar Romero, em Madureira, no subúrbio do Rio, foi fechada em protesto contra a morte do menino Rian Gabriel, de 4 anos. A manifestação começou após o enterro da criança. Moradores interditaram o trânsito nos 2 sentidos. O grupo caminhou em ato pacífico, sem depredação. Os manifestantes, muitos menores de idade, pediam por justiça. O trânsito aqui na Avenida Edgar Romero ficou interditado durante cerca de 40 minutos. O tráfego já foi liberado, mas como a gente pode ver, poucos motoristas se arriscam a passar por aqui. Isso porque a manifestação acontece a cerca de 1 quilômetro daqui, lá na frente, num dos acessos ao Morro do Cajueiro. O Mercadão de Madureira, principal centro comercial do bairro, fechou mais cedo. Lojas da Avenida Edgar Romero também fecharam pouco depois das 5 da tarde. Fecharam tudo, estão fazendo uma manifestação, tem muita criança e todo mundo ficou nervoso, aí eles liberaram a gente. Não tem como não ficar assustada. E ainda mais fechando as lojas, a gente não sabe para onde que a gente vai, não sabe onde a gente pega os ônibus, não sabe onde os ônibus estão passando, quer dizer, fica uma dificuldade enorme. Policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar acompanhavam de perto. Os policiais avançaram pela principal avenida do bairro. No início da noite, lixeiras foram derrubadas. O Batalhão de Choque entrou em ação para tentar dispersar os manifestantes. Bombas de efeito moral foram lançadas. Em grupo, eles correram. Lixeiras foram incendiadas. O clima de guerra tomou conta do bairro. Policiais se posicionaram. A todo instante, havia mais bombas. Na estação do BRT Otaviano, o barulho de tiros. Olha, atenção, eu tenho nesse exato momento, eu já tenho o Hernani Alves que está ao vivo no Rio de Janeiro. O Hernani vai conversar conosco daqui a pouco, porque essas informações são extremamente preocupantes e extremamente graves, a ponto de alguém matar uma criança de 4 anos por ter um problema com a família dela, por ter um problema com o pai dela. O choro naquela altura do velório e do enterro do menino Rian, àquela altura os parentes, os amigos do menino, não podiam imaginar que ele teria sido, na verdade, executado. Executado como carta marcada e não por uma fatalidade, não por uma bala perdida. A família teve de ser amparada e não podia imaginar que a reviravolta aconteceria agora. O que pode ter feito o pai de Rian para esses rivais? O caso que se torna cada vez mais misterioso à medida que nós buscamos novas informações. Aos 21 anos, Tayane sentiu a pior dor da vida dela. A jovem teve que se despedir do único filho, uma criança alegre e muito amada. Meu filho era tudo pra mim, tudo. Meu único filho que eu tinha. Tudo, só tinha ele, gente. Nada vai substituir meu filho, nada, nada nem ninguém. A
A família chamava o pequeno Rian Gabriel Pereira dos Santos, de 4 anos, por um apelido carinhoso, Tchutchuquinho. Esse apelido veio assim, que ele me pediu uma mamadeira, eu falei, não vou te dar não, só quer ficar mamando mamadeira. Aí ele falou assim, também não sou teu Tchutchuquinho. Aí pegou, eu chamava ele de Tchutchuquinho e ele me chama de Tchutchuquinho também. Rian estava com o avô perto do portão de casa no último domingo, quando foi atingido por uma bala perdida. Segundo a polícia, não havia operação no Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte. O confronto seria entre traficantes rivais. Neste bilhete de uma moradora que tem medo de gravar entrevista, ela afirma que houve um ataque de criminosos de uma comunidade vizinha. O menino chegou a ser levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu. Rian era muito próximo ao avô. Seu Milton não consegue dormir direito desde que o neto partiu. Ele sempre dormiu comigo na cama. Desde que aconteceu isso, eu não consigo dormir mais na cama. Eu estou dormindo no chão, mas não dormir na cama que eu não consigo, que eu procuro ele e não encontro meu Tchutchuquinho. Na última segunda-feira, moradores da comunidade do Cajueiro fizeram uma manifestação em Madureira. De acordo com a polícia, grupos se aproveitaram da movimentação para promover o terror. Eles desceram e fecharam a Avenida Ministro Edgar Romero. Pelo menos 60 pessoas participaram da ação violenta. Uma estação do BRT foi incendiada, outra foi depredada e 2 ônibus foram carbonizados. A família não concordou com a ação. O advogado da família pediu à justiça autorização para o pai de Rian acompanhar o sepultamento do único filho. Paulo Orlando dos Santos, de 28 anos, está preso desde 2012 por associação para o tráfico. O pedido foi negado pela justiça porque não havia efetivo suficiente para fazer a escolta do preso. A mãe de Cleiton Correia de Souza, de 18 anos, morto com outros 4 amigos em um carro em Costa Barros, veio dar apoio à família. O pedido dessas mães é um só. Chega de violência. Chega, eu não aguento mais ver mãe chorando. Não é justo a gente botar nossos filhos no mundo, criar com tanta dificuldade, vir qualquer pessoa e fazer o que está ali. Durante o velório do pequeno Rian, moradores da comunidade e representantes de movimentos em defesa da paz pediram justiça. O adeus foi doloroso. O desejo é que outras crianças não sejam vítimas da violência. Você que está chegando agora aqui na Record em todo o Brasil, só para você ter dimensão do mistério, parte da polícia diz que realmente o Rian, o garotinho, pode ter sido vítima do tráfico por uma vingança ao pai dele. Outra parte diz que não, que ainda não há nenhuma prova capaz de mostrar que o tiro disparado contra o peito do Rian tenha sido proposital. Proposital no sentido de punir o pai. Eu vou direto até o Rio de Janeiro, porque o Hernani é extremamente bem informado, tem um bom relacionamento, um bom trânsito com a polícia do Rio e pode nos revelar que confusão pode ter tido o pai do Rian com esses rivais, hein, Hernani? Boa tarde. Boa tarde, Bate. O que acontece? O Paulo Orlando dos Santos, pai do Rian, está preso desde 2012 por envolvimento com o tráfico de drogas. Isso no complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Existe uma informação que está sendo apurada pela polícia de que antes da prisão ele costumava sair do Morro do Cajueiro para promover ataques justamente contra os rivais na comunidade da Serrinha que fica em frente. Então agora os bandidos podem ter, na verdade, revidado isso na criança. É uma possibilidade que está sendo apurada, Bate. Tá certo, obrigado, Hernani. Qualquer nova informação me chame. Policiais invadem a casa do chefão de uma quadrilha especializada em roubo de caminhões. Pode encher a tela do Brasil. Casa de alto padrão em Canoas, na região metropolitana, é de Paulo Henrique Casara, o Paulinho, considerado pela polícia como o líder da maior quadrilha de roubos de caminhões do estado. Ele chegou naquele nível que ele não coloca mais a mão, né? Na verdade, hoje a gente considera como um atravessador ou intermediário. Os receptadores encomendam os veículos, os caminhões, e ele aciona os assaltantes para roubar e aí sim encaminhar. Na operação Truck, realizada pela Polícia Civil, 13 criminosos que faziam parte do esquema de Paulinho foram presos. Entre eles, Ricardo Luiz Cusato Santana, o Véio,
que também comandava as operações do Grupo do Litoral Gaúcho. A investigação, que durava quase um ano, apontou que os criminosos agiam por encomenda. Os crimes aconteciam, em sua maioria, no Porto Seco, na zona norte da capital gaúcha. Por mês, eram roubados cerca de 30 caminhões. Como também em estrada, como BR-290, 386, né? Justamente esses locais, nesses postos de gasolina, beira de estrada, onde os caminhoneiros param para almoçar, para jantar ou para dormir, né? A oficina mecânica de Paulinho era o lugar usado para o desmanche e clonagem dos veículos. No local, os policiais encontraram várias peças de caminhões roubados. Além de encaminhar os veículos aos receptadores, a quadrilha usava outra modalidade para ganhar ainda mais dinheiro. Em alguns casos, os criminosos tentavam extorquir as vítimas, pedindo altos valores pelo resgate dos caminhões. Ele fazia o contato com os criminosos, já adiantando a hora, quem sabe ele não devolve, ganha mais, fatura mais um dinheiro, damos um golpe, assim trabalhava o Paulinho. Com a prisão de Paulinho e Velho e mais 11 integrantes da quadrilha, a polícia acredita que acaba, pelo menos por um tempo, com o esquema criminoso. Daqui a pouco a polêmica envolvendo uma mulher que largou do marido com quem tinha 6 filhos, se juntou com outro homem. O marido foi se vingar do atual da mulher e ela falou, não tenho nada com ele. Meu ex-marido que é inocente. Maior confusão, maior barraco. Daqui a pouco eu vou trazer a reportagem inédita. Pela primeira vez, uma entrevista extremamente impactante. Dúvidas que o Brasil tem sobre a tragédia na Boate Kiss. Veja só com o Gugu. Exclusivo. Eu não sou assassino. De forma alguma eu não quis que isso acontecesse. O sócio da Boate Kiss, Elisandro Spor, fala pela primeira vez a um programa de TV. Eu senti que era alguma coisa séria porque as pessoas vinham já me dizendo, é fogo, é fogo. Foram meses de negociação até que ele concordasse com a entrevista. Por que você nunca quis falar publicamente a respeito disso? Em uma conversa direta, Gugu Liberato fez questionamentos importantes sobre um dos casos que mais abalaram o país. Os extintores estavam lá? Estavam, inclusive está no processo. Estavam sinalizados? Estavam sinalizados. E você tem fotos? O relato, o dia do incêndio. Você se lembra dos gritos daquela noite? Claro, mas eu gritava junto, estava transtornado. Vocês puxavam os corpos? A versão de Elisandro para as acusações que sofre. A minha maior culpa é ter certeza e acreditar de que era segura e de que era certo. Os documentos que permitiam o funcionamento da boate. O sócio da Kiss garante, a casa só estava aberta porque todos os órgãos responsáveis liberaram. Quem, aguardando uma vistoria de bombeiro ou de prefeitura ou de qualquer órgão fiscalizador, acha que está ou deixa alguma coisa errada. As explicações sobre o uso de fogos no recinto. Foi a primeira vez que a banda Gurizada Fandangueira usou na boate. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Você tem certeza disso? E também a respeito da capacidade de lotação da casa. Quantas pessoas você deixou entrar aquela noite? As plantas da Boate Kiss analisadas em detalhes. Gugu busca esclarecer muitas dúvidas. Essa porta estava aberta? Os dias na prisão após a tragédia. Pensava em bater a cabeça na parede. A tentativa de tirar a própria vida. Você, de fato, tentou se matar? E ainda? Nós estamos sendo agora, provavelmente, sendo assistidos pelos familiares, ou muitos deles, das vítimas, parentes das vítimas. O que você gostaria de dizer, através dessa câmera, para esse povo todo que está nos assistindo agora? É nesta quarta, no programa do Gugu. Me dá a imagem do bandido, me dá a imagem do bandido. Vamos girando os assuntos do Cidade Alerta. Ele é preso com 2 submetralhadoras e munição. A polícia chega ao criminoso, foi uma denúncia anônima. Veja todos os detalhes na reportagem inédita do Cidade. O armamento pesado e de uso restrito estava guardado dentro desta mochila. As submetralhadoras são de origem estrangeira. Esta 9mm é norte-americana. Esta outra .40
é de fabricação espanhola. Além das armas, os policiais apreenderam 250 munições. A informação repassada aos militares era que um homem morador do beco estaria na rua ostentando armas e ameaçando quem ousasse denunciá-lo. Realizamos uma operação com os outros táticos móveis e deparamos com alguns indivíduos na entrada do beco, os quais saíram correndo para o fundo do beco. Nós fizemos a incursão no beco e deparamos com esse material no interior de uma residência, que é a residência do preso. O suspeito foi preso em flagrante. Wagner Rafael Dias, de 41 anos, é um ex-presidiário. Já cumpriu pena por roubo, tráfico e até pela Lei Maria da Penha. O homem nega ser o dono das armas e, com ironia, diz que pertence às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Sou lá das FARC. Das FARC? É, somos lá da Colômbia. A polícia acredita que Wagner estava planejando um crime e usaria submetralhadoras nesta ação. Havia um planejamento de alguma coisa muito grande, né? Com um carregamento maior de droga chegando, ou um roubo maior, né? Alguma coisa nesse sentido. Minha gente amiga, me chega a informação agora que a polícia está procurando por um bandido que é conhecido como ladrão de ovos. Ele entra nas lojas, coloca ovos de Páscoa dentro da calça, não sei como ele consegue isso, e sai como se nada tivesse acontecido. Deve ser aquela calça de palhaço, porque para caber o ovo na calça, o bandido também rouba só coisa que engorda. Batata, hot dog, esconde tudo nas calças. Das imagens das câmeras de segurança, quem sabe elas sejam suficientes para mostrar pra gente como é que ele esconde tudo isso. Porque o ovo não é pequeno, hein? É uma loja de conveniência, essa num posto de gasolina. Ele começa a escolher, olha, ele escolheu uma lasanha, pediu a lasanha para a atendente da loja e agora pega um ovo de Páscoa. Onde é que ele coloca isso, hein? Como é que ele consegue esconder um ovo de Páscoa e uma lasanha? Ele escondeu a lasanha dentro da calça também? Não, não é possível. Deixa eu ver a reportagem, põe no ar. O homem de boné é visto com frequência no posto. Sempre se faz de cliente. Desta vez, entrega uma lasanha para a funcionária aquecer. Depois, escolhe na prateleira um presente de Páscoa, um ovo de tamanho grande. Põe dentro da calça. Repare neste outro ângulo. O homem disfarça e a funcionária nem percebe. Ele conseguiu roubar um ovo de Páscoa daquele grande, né, 700 gramas. Acho que já tem uma certa experiência com relação a isso, porque ele não arrastou uma perna, a calça não balançou, não fez nada. Simplesmente normal, saiu normal caminhando. O último furto aconteceu na terça-feira. A mulher no caixa estaria acompanhando o ladrão. Ela distrai a atendente quando o homem entra na loja e vai direto até os salgadinhos. Pega 2 tubos de batata frita, coloca dentro da calça, a mesma de sempre, e vai embora. É uma calça bem grande, porque cabe bastante objeto ali dentro. O cliente suspeito já vinha sendo monitorado pelos funcionários aqui do posto. Além de furtar os alimentos da loja de conveniência, ele também sai sem pagar gasolina. Ele faz o seguinte, ele vem na loja justamente no momento em que o frentista está abastecendo o carro. Em seguida, sai, diz para o frentista que está com muita pressa, que precisa sair rápido e que já deixou acertado o pagamento do abastecimento aqui no caixa. O frentista não tem nem tempo de averiguar se o pagamento foi feito de verdade. O homem pega o carro e sai rapidamente. Em 10 dias, o cliente já deu um prejuízo de R$ 700 ao posto, só em pequenos furtos e abastecimentos. Ele não muda o boné nem a calça, mas muda de carro. Cada vez aparece com um diferente, conforme a funcionária. São 3 carros diferentes que ele já apareceu aqui no posto. Mas, em especial, ontem ele veio com uma moça, que imagino que possa ser a esposa, e tinha uma criança no carro também, mais ou menos uns 5 anos. Toda a equipe do posto já está atenta. Sabe bem que este não é um cliente. O dono estuda juntar as provas e levar à polícia. Por enquanto, a ordem é redobrar a atenção. E, meus amigos, um homem em fúria atacou a ex-mulher na praia. Ele tentou fugir, só que os banhistas viram o exato momento em que ele fazia maldade com a mulher. Veja aí o casal. Um casal bonito, que até então se dava bem. O casal ficou junto por 6 meses, agora, durante uma briga, ele acabou batendo na esposa. Imediatamente vem para mim, por favor. Elaine pediu separação.
Mandou Henry sair de casa e assim ele fez. Mas continuou ameaçando Elaine constantemente. Até que num dia, ela foi à praia com a neta, o ex-marido foi atrás e me dá a imagem, por favor. Você vai vendo o momento exato em que o marido, em fúria, vai sendo detido pela polícia. Vai sendo detido pela polícia. E a informação é que a mulher... Meu Deus do céu, vem pra mim, por favor. Não é possível. Porque se você não tem mais como manter o seu relacionamento, cada um vai pro seu canto. Ela que arranje outro, ele que arranje outra, não é? O casal bonito tem tudo pra fazer uma outra vida a dois. Mas não. Ela queria ficar longe dele, mas ele queria ela. Tanto que isso custou a vida de Elaine. Veja a reportagem. No dia 8 de março, Henry Fábio Farias Ruspel Aguiar postou esta foto. A postagem, feita no Dia Internacional da Mulher, veio acompanhada de uma declaração de amor. Bem diferente das mensagens que tinha enviado no mês anterior, ameaçando matar Eliane, que já não queria mais continuar aquele namoro, após ter sido agredida dentro da própria casa. Bruno, que é filho adotivo de Eliane, conta que ela chegou a fazer um boletim de ocorrência após sofrer as primeiras agressões, mas se deixou envolver novamente pelo homem quase 20 anos mais novo. Ele parou com um carro de som na frente da casa dela, uma mensagem, um esporro, os vizinhos, tudo, foi com uma champanhe. As mensagens de amor? Exatamente. Lili, eu tô arrependido, volta pra mim, pelo amor de Deus. E ela voltou pra ele, entende? E aí o que acontece? Estavam vindo bem normalmente, até que uma outra briga e ela informou que ele pegou um saco de lixo para tentar matar ela. Eliane Borges estava com 55 anos, sempre teve uma vida independente e graças ao trabalho de vendedor ambulante, vinha conquistando um patrimônio na cidade que escolheu para morar, após sair de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eliane estava morando em Florianópolis já há 25 anos. Sua principal fonte de renda era a locação de cadeiras e guarda-sol nas temporadas aqui nas praias do norte da ilha. Com esse dinheiro, conseguiu comprar essa residência. Aqui ela morava sozinha. Assustada já com a atual relação do seu namorado, no último fim de semana, antes de ser assassinada na beira da praia, Eliane saiu de casa. A residência ficou sozinha, mas vizinhos perceberam que uma das janelas tinha sido arrombada. Quando comunicaram a Eliane, ela retornou 3 dias antes de ser morta à casa e percebeu que tudo havia sido revirado pelo seu ex-companheiro. Ele levou algumas roupas e deixou utensílios eletrodomésticos quebrados dentro da residência. Eliane chegou a trancar a casa e estava morando em outro endereço, mas não sabia que mesmo trabalhando na beira da praia, seria assassinada pelo homem que ela conviveu por cerca de 3 meses. Um relacionamento que começou na última temporada e por cerca de 1 mês ele ficou morando com ela aqui nesta casa. Essa vizinha conta que Eliane já tinha desabafado com ela que estava com medo das ameaças de Henry. Mesmo saindo da própria casa, ele ainda teria arrombado uma das janelas. Invadiu a residência e rasgou praticamente todas as peças de roupa que Eliane havia deixado. No começo era uma maravilha, que ela dizia que ele era um bom homem e tudo, mas depois ela gritava, pedia socorro, era a polícia aí, tudo. Aí uma vez ela pediu socorro para mim, mas eu não ouvi, né? Aí ela falou, Cristina, ele destruiu tudo, a minha roupa, meus sapatos, tudo, né? Essa era a praia onde Eliane, junto com os colegas, locavam cadeiras de praia. Eram 3 tendas, 2 estão ali atrás. A terceira de Eliane ficava justamente nesse ponto, onde naquela quarta-feira, um feriado municipal, aniversário de Florianópolis, Eliane não estava trabalhando. Foi convidada pela neta, uma criança de 6 anos, para vir à praia. Quando estava com a menina no colo, aqui nesse ponto, foi surpreendida por Henry. A praia estava lotada, vários turistas, mas nada impediu a ação do ex-companheiro, que acertou vários golpes de faca contra Eliane. Ela ainda recebeu os primeiros atendimentos aqui mesmo na areia, dos socorristas da Guarda Salva-Vidas e também de um turista, um médico uruguaio. Mas nada foi possível fazer para evitar que Eliane perdesse a vida. A gente já desconfiou que era ela. Aí a gente saiu correndo para ver o que tinha acontecido.
Mas aí já era tarde. Porque ela dizia, né, o momento que eu enxergar ele, eu vou gritar por socorro e vocês cheguem em mim. Mas quando ela chegou na barraca da minha amiga ali, foi a hora que ele disse que ele gravatou ela assim, aí não teve volta. Diz que aí ela já caiu e já não voltou mais. Depois de ter sido espancado pelas pessoas que estavam na praia e presenciaram toda a cena do crime, Henri Fábio Farias Ruspel Aguiar foi levado por policiais militares até o hospital, onde recebeu atendimento médico antes de ser conduzido à unidade prisional onde está detido e aguarda julgamento. Bruno conta que a filha de 6 anos, que estava com Eliane no momento do crime, continua abalada e deverá receber o atendimento de psicólogos. Um trauma para a criança e demais familiares, que não será esquecido. A minha filha presenciou todo o assassinato, minha filha tem 6 anos, vai ser muito difícil, até a gente vai fazer acompanhamento psicológico, elas eram muito apegadas. Cara, completamente maluco, né? Uma história não muito diferente, digo pela motivação. O final é muito diferente, mas a motivação é quase a mesma. Um verdadeiro barraco. Olha, dá a imagem dos 3, por favor. Aí está, Daniela é a primeira da foto. No meio aí é o ex-marido de Daniela, não é? E ali no canto que você está vendo é Marcel. Daniela não quis mais o ex-marido. Mandou o ex-marido embora e pediu para o Wellington, que é esse terceiro da foto, para ficar uns dias na casa dele. Vem para mim, por favor. A Daniela trabalhava com o Wellington e eles foram se conhecendo melhor. Trabalhavam numa fábrica de eletrônicos e ela chega e diz para ele o seguinte: Wellington, eu estou separada do Marcel. Fui casada com ele durante 16 anos. A gente teve 6 filhos, mas hoje é cada um seguindo a sua vida. O Wellington gosta de Daniela e eles começam a namorar. Daniela, portanto, começa a passar uns dias na casa do Wellington, o relacionamento vai indo bem, até porque, segundo ela, o ex-marido vinha fazendo agressões. Mas num determinado dia, o Wellington, o atual namorado, sai do trabalho e o ex-marido dela ataca o rapaz. O Wellington consegue se defender. O Marcelo acaba preso. Põe a imagem dos 3 de novo. Aí você tem a Daniela, o Marcelo que está no meio que foi preso e o rapaz que apanhou, que é o Marcel. Vem para mim, por favor. Agora, o que eu quero entender na reportagem é, se essa mulher, se a Daniela separou dele e ele apanhou do ex-marido, por que a Daniela não defendeu o atual namorado e foi defender o ex-marido para a polícia? É isso que eu queria entender. Se ela estava se relacionando com esse aqui, por que na hora que o delegado perguntou quem é o culpado dessa confusão toda, Daniela fala, não, meu ex-marido é inocente, quem apronta é meu atual namorado. Deixa eu ver a reportagem que ficou pronta agora, vamos tirar juntos as dúvidas, vamos lá. Daniela termina o casamento com Marcel, se separa e então, desimpedida, começa a namorar o colega de trabalho, Wellington. Assim é a história contada por ele. Aí ela falou pra mim que tinha separado dele fazia 9 meses. E era um casamento de 16 anos, era com violência, ele agredia ela, batia nela, deu umas pauladas nela, ela pegou, falou que não estava mais com ele. Wellington mostra os ferimentos que sofreu ao ser agredido pelo ex-marido da Daniela, em frente à empresa onde trabalha em Jundiaí, no interior de São Paulo. Daniela é funcionária no mesmo lugar. Segundo a investigação, Marcel estava vigiando a portaria da empresa e sabia o horário em que Wellington ia sair, o mesmo da ex-mulher. Eu estava saindo lá da empresa, aí um monte de muvuca da empresa, assim, eu não vi, não percebi, na hora ele chegou e me deu essa apunhalada lá por trás, o traiçoeiro. Foi logo depois dessas catracas que aconteceu a confusão entre o ex-marido da Daniela e o atual namorado. O Wellington tinha acabado de sair daqui e voltava para casa quando de repente aparece o Marcel. Após os golpes, ele consegue fugir, mas deixa para trás uma mochila com documentos pessoais. Foi identificado imediatamente. Durante as buscas aqui nessa região, foi encontrado e preso em flagrante. Na delegacia disse que atacou o rival porque imaginava que a ex-mulher tentava voltar para casa, para o ex-marido, para os filhos, mas era impedida pelo atual namorado. Ele descreveu a situação aqui, que fez o que fez, porque teve um momento de fúria. Marcel e Daniela foram casados por 16 anos e tiveram 6 filhos.
Wellington diz que estava com Daniela há cerca de 2 meses. Não chegaram a morar juntos, mas na última semana ela estava dormindo na casa dele com medo de Marcel. E nega que impedia Daniela de sair de casa. Eu, com dó dela, peguei e falei para ela, então vai lá para casa, que ela ligou, então você vai lá para casa, fica lá comigo então, porque ele falou que vai te matar, você fica lá comigo. Aí ficou desse dia para cá, ela não foi embora mais, ela abandonou as crianças e deixou as crianças com ele. Aí ele que tem a guarda das crianças. Mas, na delegacia, a versão contada por Daniela foi outra. Ela disse que namorou com Wellington por apenas 2 meses e que depois de terminar o namoro, reatou com o ex-marido Marcel, mas não ficou com ele por muito tempo. Está solteira agora. Daniela afirma que Marcel atacou Wellington para se defender dele. Ela só não soube explicar por que Marcel apareceu ali naquela empresa com uma faca, no horário em que a vítima saía do trabalho. Tentamos encontrar Daniela, mas não conseguimos. Tentamos falar por telefone, mas ela não atendeu às ligações. Enquanto Wellington fazia exame de corpo de delito, aqui no IML de Jundiaí, ele ficou sabendo que os horários de trabalho dele e da Daniela foram alterados pela chefia. Daqui para frente, um trabalha de manhã e o outro à tarde. Até então, faziam o mesmo horário. Ele entrou no começo do ano nessa empresa, ela já estava lá há mais tempo. Foram apresentados por uma amiga da Daniela. Começaram um relacionamento que, segundo Wellington, terminou no momento do ataque, na portaria. Ela chegava com o maior carinho. Ah, tô com ele, agora eu quero com você, eu quero ficar com você. Nem desconfiava. Não desconfiava, nem passava na minha cabeça. Marcel foi autuado por tentativa de homicídio. O certo dessa história a 3 é que o Wellington já está pensando em outra. Quer voltar com a ex-namorada. Tinha uma mulher maravilhosa, aconteceu palhaçada minha, tinha uma mulher que cuidava de mim, aí não dei valor na mulher que cuidava de mim, aí fui se envolver com ela, aí aconteceu isso. Tá atrás dela agora? Nós tá tentando conversar isso, né? Só se nós se entender. Você vai tentar. Vai tentar. Duvido que ela vai querer alguma coisa com você agora. Na hora que te dava amor, na hora que te dava carinho, você quis trocar, não quis? Não quis pular na casa da outra? E agora, depois que deu tudo errado, quer voltar para os braços de quem te segurava a tua barra? Não dá para entender, né? Não dá para entender. Querem tudo e não querem nada ao mesmo tempo. Vai saber o que passa na cabeça desses caras pálidas. Francisco só sossega depois que perde as contas de quantos copos de cachaça bebe. Ele sempre chega em casa alterado. Ficava completamente possuído. Sempre sobrava para quem? Para Maria Lúcia, essa mulher de 48 anos. É um relacionamento de 10 anos, marcado por brigas, por separações, até que este homem, movido pela cachaça, bate nas 2 enteadas. Com toda a covardia do mundo, prestem atenção no que esse homem fez. Prestem atenção no que este homem fez. Possuído pela cachaça, e sempre a mulher que é a dona da casa, que quer botar a cabeça do marido do lugar. Enquanto o marido pensava em mulher e cachaça, ela pensava em tirar o marido dessa vida e cuidar dos filhos, mas não. Ele queria mais o amor da bebida, dos amigos de bar, do que de Maria Lúcia. Até que no determinado dia, como você vai ver agora na reportagem que acabou de ser gerada aqui para a Record em São Paulo, esse caso aconteceu em Governador Valadares, eu pedi essa reportagem para os meus amigos da TV Leste, você vai ver como foi o último copo deste homem. O que ele foi capaz de fazer com a mulher que amava a família como poucos. Veja. A mulher da foto, sorridente, junto das filhas, é Maria Lúcia Nunes Cardoso, de 48 anos, uma dona de casa dedicada e que viveu em função da família. Maria Lúcia dificilmente saía e, quando isso acontecia, era para ir à igreja, levar a filha ao médico ou atender alguma necessidade da mãe que mora na casa ao lado. Maria Lúcia passava a maior parte do tempo aqui dentro de casa, dedicando a vida às filhas, principalmente a de 6 anos, que precisa de uma atenção especial. E como ela não podia trabalhar fora, ela ficava sempre aqui, separando algumas roupas para vender para as clientes
que ela atendia aqui mesmo na sala. Era uma vida tranquila, até Maria Lúcia conhecer Francisco de Assis e decidir levar o pedreiro para dentro de casa. Aos poucos, toda essa alegria estampada nas fotografias começou a dar lugar a um drama. Por mais de 10 anos, Maria Lúcia sofreu calada. Foi agredida várias vezes, espancada, mas aguentou firme as ameaças de Francisco. Já agrediu ela, que ele machucou a cabeça dela. Como? Bateu assim? Deu uma pedrada. A jovem que não quer mostrar o rosto na entrevista é uma das filhas de Maria Lúcia e também tem medo de virar mais uma vítima da fúria do padrasto assassino. Tem. Minha irmã tá até com medo de minha irmã pequena, porque ela vê um barulho de moto, ela vê alguma coisa, ela pensa que ele tá vindo buscar ela. Minha outra irmã de 11 anos também não tá querendo ficar aqui. A gente fica com medo, porque a gente tem que sair, resolver algum problema de bater com ele na rua. Então a gente tá de mãos atadas. Quem tá preso, na verdade, é a gente, né? Não ele. Ao contrário da jovem, Maria Lúcia não acreditava que Francisco tivesse coragem de matar alguém da família, principalmente ela. Mesmo assim, o casal se separou diversas vezes. Por causa das promessas de mudança, Maria Lúcia sempre aceitava o companheiro de volta. Mas o marido alcoólatra retornava sempre mais agressivo. Francisco tinha tantos ciúmes da companheira que ela era proibida até de ter amigas. Nem com a família, Maria Lúcia podia se relacionar. As brigas entre Francisco de Assis e Maria Lúcia duraram 13 anos. Foram dias de muitas discussões e até tentativas de assassinato, até Francisco colocar em prática uma vontade que ele vinha demonstrando há dias. Francisco tinha saído do trabalho no final do dia, passado em um bar e tomado algumas cervejas. Quando chegou em casa, já chegou meio alterado. Encontrou a companheira, Maria Lúcia, sentada nesse canto aqui do sofá com uma das filhas de 6 anos no colo. Como ele já havia bebido muito, ele começou a discutir com a companheira. Francisco, então, preferiu ficar aqui do lado de fora. Ficou agachado neste canto aqui da varanda e continuou discutindo com a Maria Lúcia, que estava lá dentro de casa. Só que Francisco encontrou uma outra barreira. Uma das filhas, uma das enteadas, na verdade, que estava aqui nesse outro canto, justamente com medo que o mal maior pudesse acontecer com a mãe. Ela veio para tentar proteger Maria Lúcia, que estava com a filha de 6 anos lá dentro de casa. Então, em determinado momento, Francisco levantou ali do canto e partiu para cima desta enteada. Como não conseguiu muita coisa, pegou esta cadeira aqui e acertou uma outra filha, mais nova, e desceu em direção à rua. Quando ele chegou lá embaixo, próximo da moto que estava estacionada bem ali na frente, ele decidiu retornar. E aí já encontrou com as duas enteadas, as duas irmãs, tentando fechar o portão para impedir que ele retornasse para dentro de casa. Ele acabou então agredindo uma dessas enteadas com um punhal, corte aqui nas costas. Logo depois ele continuou tentando tirar Maria Lúcia de dentro de casa. A ideia era levá-la aqui para cima, para a laje da casa. Como ele não conseguiu, a briga continuou. Maria Lúcia, então, veio até esse local aqui e uma das filhas, a menina de 6 anos que estava no colo dela, acabou ficando com uma outra irmã. Maria Lúcia, então, com medo do companheiro, saiu correndo em direção à casa da mãe. As outras filhas tentaram se esconder dentro de casa. Francisco, então, foi correndo atrás de Maria Lúcia até a casa do lado. Maria Lúcia, então, saiu correndo por aqui, por esse canto aqui, até ter acesso à casa da mãe, que é aqui nos fundos. Ela passou por esse canto aqui, olha só. A ideia de Maria Lúcia era se esconder de Francisco na casa da mãe, que é aqui do lado. O problema é que quando ela chegou na casa da mãe, ela se lembrou que as filhas tinham ficado sozinhas dentro de casa com Francisco. Ela então decidiu retornar e encontrou com o companheiro nesse local aqui. Aqui ela começou a ser esfaqueada. Mesmo assim, Maria Lúcia ainda conseguiu sair correndo. Ela veio por todo esse caminho aqui, já ferida, e acabou caindo nesse local aqui. Aqui
Maria Lúcia foi morta. A mãe de Maria Lúcia, que também tem medo do genro, presenciou o ataque de Francisco e não conseguiu ajudar a filha. Todo dia eu falava, meu cunhado, minha filha, só vai te matar. Não mata não, mãe, ele vai te matar. Após matar Maria Lúcia, Francisco desapareceu e ainda não foi encontrado pela polícia. Depois do homicídio, antes de fugir, Francisco ainda voltou aqui dentro de casa e fez uma bagunça, revirou todas as roupas. O que era dele, ele levou tudo. E mais um detalhe que pode, inclusive, comprovar de que o assassinato foi pensado. Francisco ainda revirou todos os álbuns de família e retirou todas as fotografias dele. Tudo que estava aqui, ele levou, justamente para evitar que a polícia o identificasse. Após o homicídio, outras denúncias contra Francisco surgiram na família. Além de assassino, Francisco agora é suspeito de ter abusado das filhas mais novas. Uma delas, hoje com 20 anos, teria começado a ser molestada pelo pai quando tinha apenas 9. Foram mais de 5 anos sofrendo com as investidas de Francisco, que negava as denúncias da filha. Enquanto Francisco continua foragido, as filhas e enteadas tentam recomeçar a vida, mas com medo dele voltar e cumprir a promessa de matar todo mundo. Se a gente soubesse que ia acontecer isso, a gente já tinha dado um fim. Inacreditável. Suspeito de assassinato, agora suspeito vem à tona a história que poderia também ter abusado sexualmente dessas meninas. Por isso, eu pedi para que a nossa Paula Branches, em Belo Horizonte, apurasse novas informações. Vamos ver o que ela descobriu. Oi, Paula, boa noite. Boa noite, Bate. Boa noite a todos. Olha só, Bate, o homem se apresentou à polícia agora à tarde, foi acompanhado do advogado, prestou depoimento, mas foi liberado. A polícia afirmou que vai esperar os resultados dos laudos do IML para pedir a prisão preventiva dele. E ele já é um velho conhecido da polícia, Bate. Já foi preso 2 vezes depois de agredir 2 homens em um bar e também já foi encaminhado à delegacia depois de agredir uma das filhas, Bate. Certo, Paula, se você tiver qualquer nova informação, por favor, vocês têm prioridade, nos chame por gentileza. Depois de 2 anos vivendo nas sombras, Elisângela, a viúva negra, foi finalmente presa. A mulher que você vai conhecer junto comigo é acusada de ter matado o marido Patrick e ter matado também o filho Eduardo. Ela matou o marido e o filho, segundo a polícia, vem para mim, por favor. Fez toda essa atrocidade. A viúva negra fez toda essa maldade por causa de dinheiro. Assim como aquele caso da família Buchinger, lá do Pará, hoje a polícia concluiu o inquérito. Vocês se lembram do homem que é acusado de ter mandado matar o pai, a mãe e o irmão por causa de dinheiro? Segundo o inquérito que foi finalizado hoje, conversei com os policiais lá do Pará. Você vai ver nesse caso, dá a imagem para mim dessa mulher de novo. Essa foto tem que ser mostrada diversas vezes. Diversas vezes. E esse choro é completamente de mentira, segundo os policiais. Porque Eduardo teria participado da morte do padrasto e depois chantageado a mãe. Ela, para não ser presa, falou, você está me chantageando, filho? E ele diz, exatamente. Ela vai e mata o menino também. Vamos ver o que ela tem a dizer. Põe o caso da viúva negra para o Brasil. Uma mulher bem diferente das fotos da época em que os crimes aconteceram. Essa é Elisângela Rios, que ficou conhecida como a Viúva Negra. Indiciada pelas mortes do marido, Patrick Moraes Marques, de 27 anos, e do filho Eduardo Rios, de 16, ela foi presa depois de passar quase 2 anos foragida. Foi nesta casa que Elisângela foi presa. De acordo com a polícia, ela teria passado os últimos 8 meses aqui e saiu apenas 2 vezes, sempre disfarçada, usando peruca. Na região, ninguém tinha informações sobre ela. E a família sempre passava a ideia, usando especialmente as redes sociais, de que Elisângela estava morta. De acordo com a polícia, familiares de Elisângela postaram no Facebook mensagens de homenagem à mulher, como se ela realmente estivesse morta. A mãe dela chegou a registrar uma ocorrência de desaparecimento. Essa era a peruca usada por Elisângela para não ser reconhecida. Patrick foi assassinado em julho de 2013. O corpo dele foi encontrado carbonizado em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Nesse tempo em que ela esteve sumida, os pais dele não descansaram 1 minuto. Eu fui a Triunfo, eu tenho um pessoal que investigou para ver se ela não estava em Santa Catarina. Eu fui a Lajeado,
para ver se um corpo que tinham achado lá não era dela, e não era. Ela não vai mais estragar com a vida de ninguém, espero, né? Segundo a polícia, um dos motivos de Elisângela ter cometido o crime teria sido a tentativa de ficar com a pensão. O caso foi reaberto depois de surgirem novas provas e, principalmente, informações sobre o paradeiro dela. Presa, Elisângela chora e nega que tenha participado da morte do marido e do filho. Não foi você que fez nada do que... Não matei meu marido. O pai do companheiro de Elisângela afirma que tem informações de que ela teria matado o menino porque ele ameaçou contar a história da morte do filho dele. Apesar de parecer uma mulher frágil, de acordo com a polícia, Elisângela é uma pessoa fria. Eu percebo uma pessoa organizada mentalmente, de alguém que matou, conseguiu se organizar para transportar o corpo, colocou fogo no corpo para apagar provas. 3 dias após a morte do filho, Elisângela esteve aqui nessa delegacia em Canoas para registrar o desaparecimento dele. Além disso, ela noticiou à polícia que a casa em que ela morava foi atingida por um incêndio. O que chamou a atenção dos policiais é que a mão de Elisângela estava queimada e os pés encharcados de gasolina. A prisão da viúva negra é só mais um capítulo dessa história dramática para a família das vítimas. Pela primeira vez, eu dormi uma noite sabendo que ela está presa. Não vai trazer meu filho de volta, mas vai amenizar a dor da gente. Vocês viram como não existe crime perfeito. Portanto, se ela aparece na delegacia com vestígios de um crime, é muito provável que ela não vá conseguir se livrar dessa tão fácil, pelo menos. Porque com a lei brasileira, tem bandido que se livra. Agora essa aí, por enquanto, é suspeita de ter matado o marido. Será que matou o filho também? Vamos direto até Porto Alegre, porque a Lisandra Ongarato conversou com os policiais e pode trazer novas informações. Boa noite, Lisandra. Oi, boa noite, Bate. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Eu conversei agora há pouco com o delegado e, embora a gente tenha visto aí que a Elisângela ela nega as acusações, a polícia cada vez encontra mais elementos que incriminam essa mulher. Uma das descobertas é de que 45 dias antes da morte do marido, o Patrick, ela, a Elisângela e ele assinaram um acordo de união estável, o que a deixaria com a pensão dele caso ele morresse. Uma testemunha também contou que viu o momento em que a Elisângela pediu para uma outra amiga 3 comprimidos de um remédio que teria sido usado para sedar o Patrick antes de matá-lo. E essa pessoa, então, ela contou isso para a polícia. E outra questão muito fundamental, Bate, é que a própria mãe da Elisângela foi até a delegacia denunciá-la, dizendo que estava sendo ameaçada pela própria filha. Meu Deus do céu. Quer dizer, o marido matou, segundo a polícia. O filho ela matou porque estava chantageando ela de contar o crime que cometeu. Agora a mãe também no alvo da viúva negra. E você viu que ela fez tudo de cabeça pensada, como a Lisandra contou agora. Foi buscar o remédio para dopar o marido, buscou o local exato para acontecer o crime. Que coisa, como pode ter gente com mente de... parece de filme até, né? Mas aconteceu. Qualquer nova informação me chama, Lisandra, porque chegou uma outra reportagem também, que é impressionante o que tem de bandido, de golpista que se aproveita da ingenuidade das crianças, não é? Esse homem que está sendo preso aqui pela polícia de São Paulo, ele é um falso empresário que chegava em garotos que moram no norte do Brasil dizendo: olha, tá vendo o Neymar, o grande jogador de futebol? Pois é, você pode ficar rico igual ele. Tá vendo o Robinho, o grande jogador de futebol? Você pode ter a riqueza, a fama, as mulheres, os carrões que ele tem. Vem pra mim, por favor. Tudo não passava de um golpe. Ele prometia vagas, dizia o nome dos clubes de futebol famosos de São Paulo e trazia os meninos do Pará. Ele tem 43 anos e quando a polícia foi investigar esse caso em detalhes, descobriu um outro dado muito preocupante. De que ele também pode ser o autor de abuso sexual de um menino de 13 anos de idade. Nos últimos dias, esses jovens que vieram do Pará para São Paulo com o sonho de serem jogadores de futebol, estavam vivendo numa situação de absoluta miséria. Veja a reportagem do Marcelo Nadalon.
Mais uma noite sozinhos, distantes do luxo e da ostentação do mundo do futebol. Os 11 jovens trazidos para São Paulo com a promessa de que virariam jogadores profissionais passaram mais esta noite na casa simples da periferia da Zona Sul de São Paulo. Chorei ontem com um, hoje eu chorei de novo com a mãe de um, porque é revoltante ver essa situação dessa aí. Dos 11 jovens, 7 ainda são adolescentes. Todos moravam em Breu Branco, no interior do Pará. A 2.500 quilômetros de casa, o que a maioria encontrou foi violência e dificuldades. Este vídeo mostra o momento em que a Polícia Civil chegou à casa. Os próprios adolescentes haviam preparado o almoço e estavam reunidos na sala. O homem que teria trazido os jovens para São Paulo acabou preso. Ronildo Borges de Souza, de 43 anos, também é suspeito de ter abusado sexualmente de um dos menores, de 13 anos. No final de semana ele bebia e chegava aí bêbado e queria abusar dos menores. Sempre que ele estava bêbado, ele queria abusar. Uma das vítimas diz que questionou o suspeito sobre os abusos. Quando o senhor bebe aí, só fica dando esse menino, não estão gostando não. Ninguém tá gostando desse negócio aí. No celular do suspeito, os policiais encontraram fotos eróticas envolvendo Ronildo. O material foi mandado para a perícia. Ronildo negou os abusos. Na verdade, eu não fiz isso, estou com minha consciência tranquila. Eu quero ver meu advogado para me defender. A casa onde os jovens ficaram nos últimos 2 meses é esta aqui, né? Nós viemos até aqui à noite agora, depois que eles voltaram da delegacia, para mostrar a situação. E a gente encontrou, inclusive, 2 deles, um de 19 anos e o outro de 15, fazendo o jantar. A gente observa que o arroz já está pronto e um vizinho veio trazer esfirras e refrigerante. Se solidarizou com a situação dos rapazes. Esta aqui é a sala, são apenas 2 cômodos a casa. A sala também era utilizada por alguns deles para dormir, porque são 11 jovens mais o professor que ficavam neste local. Tem esse pequeno corredor, aqui um banheiro, onde eles tomavam banho, não é? E mais aqui no fundo o último cômodo, que é o quarto, que é bastante pequeno também. Tem aqui 4 colchões que eram colocados acomodados, né, todos dentro do cômodo, e eles dormiam aqui. Eram condições tão degradantes que Ronildo foi indiciado também por manter os jovens em situação semelhante à da escravidão. Ele ainda responderá por cárcere privado e estelionato. A investigação mostrou que cada família pagou entre R$1.000 e R$4.000 para que os jovens viessem fazer testes nos grandes clubes de futebol de São Paulo. Alguns deles participaram de teste no Clube Água Santa, em Diadema, na Grande São Paulo, e 2 teriam sido aprovados, mas até agora nenhum foi chamado. Falou que ia chamar depois. Entendi. Então quer dizer, você passou, mas aí ainda não houve um acerto. Ainda não teve esse acerto ainda. Nós vamos averiguar se ele realmente é essa pessoa que tem esse relacionamento que ele diz ter com clube de futebol, entidades patronais de futebol, para saber do quanto ele está falando que é verdade e do quanto que é mentira. O Conselho Tutelar ainda não decidiu o destino dos jovens. A família deles, no Pará, já foi informada da situação. Comovidos com a história dos meninos, vizinhos torcem para que eles não tenham os sonhos destruídos. Um jovem ele tem todo um futuro pela frente e aí ele se depara com pessoas que querem se aproveitar e tirar o sonho deles, né? Serve também de alerta para essas meninas que vêm de outros estados aqui para São Paulo para tentar carreira de modelo, hein? O que tem de golpista nessa área, aliás, o que tem de golpista no Brasil é inacreditável, é profissão golpista. A pessoa diz que não tenho emprego, mas vou arranjar um outro trabalho, vou ser golpista. Você vai ver o rapaz que foi preso em flagrante, ele estava entrando em contato com as vítimas que estavam vendendo algum tipo de produto pela internet. Olha só a ideia que ele teve. Ele fechava o negócio, falsificava um comprovante de depósito e retirava a mercadoria. R$30 mil em mercadorias foram apreendidas com o criminoso. Dá a imagem dele, por favor. Veja só como esse golpista agia para você não cair nessa história, hein? Depois não diga que eu não avisei. Põe no ar para o Brasil. Bem vestido e aparentemente um homem que não levanta qualquer suspeita. Mas para a polícia, Eduardo Silva dos Reis, de 27 anos, é um estelionatário que atua na capital mineira desde dezembro do ano passado.
Ele procurava alguns vendedores de produtos de marcas importadas em sites de venda coletiva. Então ele fazia contato com esses vendedores e combinava um encontro em algum lugar público, forjava um documento de depósito dos valores acordados, encontrava-se com a vítima, trocava o bem pelo comprovante de depósito e desaparecia. A polícia chegou até ele depois que uma vítima esteve na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. É o Christian que colocou à venda no site este notebook, no valor de R$4.000. As vítimas que eu consegui contactar, elas caíram na mesma história, ele não mudava, usava o mesmo nome, mesma foto de perfil na rede social, né, que ele usava para contactar. O suspeito é do estado do Paraná e estava morando em um flat no centro da capital mineira. Para a polícia, ele confessou todos os crimes. Ele assumiu perante nós ontem, durante a lavratura do flagrante, todos os delitos cometidos. E ele disse que ele falsificava esse documento no Paintbrush mesmo, um programa simples do computador. Notebook, celulares, relógio, no total R$30.000 em mercadorias foram apreendidas com o suspeito. Até agora, 9 pessoas já caíram no golpe. Nós orientamos as vítimas sempre, os consumidores, os vendedores, a comprovarem se realmente houve depósito, o dinheiro caiu na conta, para não serem vítimas de um estelionatário como esse. Olha, daqui a pouco eu peço à nossa equipe de produção para ver o estado de saúde da Eva Vilma, hein? Eva Vilma estava internada na UTI aqui em São Paulo, uma das maiores atrizes do Brasil, com embolia pulmonar, que é algo grave, um problema respiratório grave. E daqui a pouco, se a gente tiver informação, por favor, me passem, até para tranquilizar o Brasil sobre o estado de saúde da Eva Vilma, que está internada no hospital famoso aqui de São Paulo. Bandidos invadem uma agência dos Correios. Na fuga, levam um gerente e um segurança como reféns dentro da viatura da polícia. Dá a imagem, por favor, porque a nossa equipe chegou momentos depois que o caso aconteceu. Os bandidos liberaram segurança e a vítima e interceptam o carro de uma menina de 24 anos. A Vanessa seguiu na fuga, hein? Eu tenho já a reportagem completa, veja! Era pouco depois das 10 da manhã, quando cerca de 4 homens armados chegaram neste carro com placa de Campina Grande, na cidade de Juarez Távora, interior da Paraíba, e foram direto para a agência dos Correios. No local, havia cerca de 10 clientes, além de funcionários. Primeiro, eles renderam o segurança, que teve o colete à prova de bala e a arma roubados. Em seguida, foi o gerente. Na fuga, conseguiram roubar até uma viatura da Polícia Militar. Adentraram no correio, anunciaram o assalto, esperaram o cofre abrir. Quando estavam em fuga, levando reféns, os policiais vinham, eles se esconderam, abandonaram a viatura e se aguardaram num comércio. Eles pegaram a viatura e fugiram com os reféns na viatura. Este vídeo mostra o momento em que os bandidos deixam a cidade, levando o segurança e o gerente da agência. Não, tá liberando agora. Ali é um bandido. O de azul é. Olha lá. Liberou só Pedro, o funcionário de Neto. No momento em que chegaram na BR-230, ainda na Paraíba, os bandidos liberaram o segurança e abandonaram a viatura em meio a um canavial. Em seguida, eles interceptaram o veículo da pernambucana Vanessa da Silva Lima, de 26 anos, que voltava do Rio Grande do Norte para Abreu e Lima, onde mora. Depois de fugir da polícia, os bandidos conseguiram seguir com os reféns para a cidade de Juripiranga, que fica entre a Paraíba e Pernambuco. Eles passaram a noite escondidos numa escola fechada na zona rural do município. Somente pela manhã é que decidiram ir embora, levando o funcionário da agência dos Correios e deixando para trás Vanessa, que ficou com o pé machucado. O carro da vítima foi achado na zona rural de Pedras de Fogo. Esta é a imagem do momento em que os policiais resgatam a jovem na escola em Juripiranga. Pelo menos para ela, foi o fim de horas de sofrimento. A polícia agora segue à procura do gerente do banco e dos criminosos. Acaba de chegar a informação que o gerente da agência dos Correios foi libertado e 2 bandidos foram presos no local, na zona rural do município de Pedras de Fogo, na Mata Paraibana, e a polícia também encontrou as armas dos bandidos. Atenção para outro caso extremamente estarrecedor que aconteceu neste hospital. Um hospital onde você imagina que, pelo menos enquanto você tenta se recuperar lá de alguma doença, de alguma enfermidade, você está bem protegido, mas não. Você não está bem protegido. Vem para mim, por favor. A informação é que um paciente foi executado dentro desse hospital. Everton, de 25 anos, tinha sido atendido porque torceu o pé no exato instante que o assassino chegou.
O assassino teve tempo de atirar mais de uma vez no rapaz que estava na maca e ele morreu na hora. Agora, é um caso cercado de muito mistério, porque Everton, aos 25 anos de idade, segundo a família, não tinha rival, não tinha briga com ninguém, aparentemente, e a polícia, obviamente, depois da morte, levantou a ficha criminal, que também não constava nada. Portanto, quem teria a coragem e a audácia de entrar num hospital, correr risco de ser preso para matar uma pessoa que aparentemente não devia nada? Vamos ver os detalhes na reportagem inédita. Um homem feliz, bem casado, funcionário de uma distribuidora de bebidas, dedicado à esposa e encantado pelo futebol. Everton Cunha Gonçalves tinha apenas 25 anos e uma vida toda pela frente. De acordo com a companheira, um rapaz que vivia para trabalhar, ficar com ela e jogar bola nos finais de semana. O Everton, um rapaz que não tinha nenhum antecedente criminal, né, de 25 anos, e nenhum envolvimento assim que a gente possa, de início, verificar com a criminalidade. Muito abalada, a esposa de Everton não quis gravar entrevista. Mas as fotos publicadas em redes sociais reforçam a versão da mulher contada à polícia. Nelas, Everton aparece ao lado da amada, em passeios românticos, e com os amigos do time de futebol. Há ainda a camiseta do time de coração, o Grêmio. O sorriso e o olhar alegre ficam evidentes na imagem em que aparece erguendo um troféu de campeonato de futebol. Foi fazendo justamente o que mais gostava, jogar futebol, que Everton acabou machucando o tornozelo e precisou passar por uma cirurgia. Procurou atendimento neste hospital, onde estava internado desde o dia 20 de março. Quase 10 dias depois, um homem, de acordo com testemunhas, vestindo camiseta vermelha e usando uma touca ninja, conseguiu acessar o ambiente hospitalar. Armado com uma pistola de uso restrito, subiu então até o 3º andar. Foi até o quarto de Everton e efetuou 2 disparos contra o paciente. Depois, teria fugido em um carro preto. O carro já foi encontrado pela polícia, abandonado. Esta cuidadora de um outro paciente do mesmo hospital conta ter percebido a movimentação estranha no prédio. Logo depois, ouviu os disparos. Eu me deparei com a turminha assim, sabe? Eu vi assim meio nervoso. Quando nós chegamos na fila do almoço, os seguranças e os brigadeiros disseram, olha, recua tudo para os quartos e tranco, né? Everton Cunha Gonçalves não possuía antecedentes criminais. Também nunca informou ao hospital que estava sofrendo ameaças. E a esposa garantiu à polícia que o marido nunca se envolveu com nenhum tipo de organização criminosa. Tudo isso torna o caso um mistério para a polícia, que trabalha com algumas linhas de investigação. Entre elas, que o criminoso que entrou no hospital naquele dia tenha errado o alvo. Quero lembrar você de todo o Brasil que o Marcelão está se recuperando da gripe, não é uma gripe bem forte, essa H1N1. E eu também te espero todo dia às 6 horas da manhã aqui na Record, no Balanço, hein? Acorde e combate, 6 da manhã para São Paulo, 6h30 para todo o Brasil. Amanhã, a vigilante Kelly, de 34 anos, e o Leandro foram casados durante 7 anos. Desse relacionamento surgiu um filho. Eles se separam, Leandro logo se ajeita com uma outra mulher, a Cristine. Mas Kelly estava sempre por perto, ela sempre queria reatar e vivia ameaçando matar Leandro caso ele não voltasse para ela. Leandro morava com a atual esposa, que por sinal estava grávida de 5 meses. Àquela altura ele já tinha 2 filhos. Kelly foi até a casa do ex e diz, Leandro, a gente precisa conversar. Os dois vão até a casa de Kelly. Chegando lá, Leandro é covardemente assassinado. Ele foi encontrado na cama, Kelly, a assassina, fugiu, segundo a polícia. Leandro também deixou 2 filhos adolescentes de um outro relacionamento. Você vai ver o dia que a ex do mal coloca em prática o plano de vingança mortal. Veja. Calcaia do Alto. Nós estamos no interior de São Paulo. A cidade é Cotia. Foi bem aqui, neste pacato bairro da cidade de interior, que a história de Cristine e Leandro começou. Os dois se conheceram na escola, bastante jovens, e o namoro foi algo natural. Na sequência veio o noivado, e as 2 famílias estavam muito felizes. O casal prosperava e já faziam planos para o futuro. Leandro sempre foi um homem muito trabalhador, assim como Cristine. Mas algo no meio do caminho, uma pedra apareceu.
Leandro, segundo a versão da própria família, cometeu um erro fatal. Conheceu outra mulher com quem se relacionou. Um relacionamento extraconjugal. Foi nesse momento que apareceu Kelly, a terceira pessoa de um triângulo amoroso. Depois que os dois se conheceram, nesta mesma região, no interior da capital paulista, a história de Kelly, Cristina e também de Leandro nunca mais foi a mesma. A casa marcada pelo crime é exatamente esta aqui. Sim, Kelly, segundo a polícia, é a principal suspeita de tirar a vida de Leandro. E tudo teria acontecido bem aqui, nesta casa de 2 andares, número 240. Na realidade, uma pequena vila. 3 casas estão no mesmo terreno. Naquela tarde, testemunhas viram Kelly sair daqui com o carro e seguir naquela direção. Pouco tempo depois, retornar. Mas Kelly não estava sozinha. Com ela, dentro do carro, estava Leandro. Kelly, Leandro, Cristine, um triângulo amoroso de relações conturbadas. Com Kelly, 7 anos, com Cristine, 10. Idas e vindas em 2 relações praticamente simultâneas. Os vizinhos que estavam aqui naquela tarde vão conversar com a nossa equipe. Ela não estava aceitando a separação, aí ela foi falar que foi ela, né? Mas ninguém sabe se foi ela. Falou que foi ela, mas agora ninguém sabe. Porque ela sumiu, até hoje ela não apareceu aí. As coisas dela tá tudo aí ainda. A distância entre este bairro, que fica na região de Cotia, e a casa da família é um pouco longa. 15,5 km. Para chegar à casa onde tudo aconteceu, é preciso vir de carro. De ônibus, o caminho é complicado. Foi um trajeto feito por Leandro ao longo de pelo menos uma década. Ele jamais imaginaria que ao entrar por este portão, acompanhado da ex-mulher, seria assassinado. Leandro foi encontrado com 3 tiros. Estava caído sobre a cama. Mas antes de falar das circunstâncias, antes de falar do crime, é preciso ir à casa da família. A casa onde vive Cristine, mãe de uma filha de 2 anos que teve com Leandro. Quando eu falei com a minha cunhada uns 40 minutos depois, aí eu perguntei o que aconteceu, ele tá aí? Ela falou, a outra só consumou o que ela já tentou há alguns anos com ele atrás. Eu falei, então matou ele. Porque ela já havia tentado matar ele uma vez. Ela não deixava meu irmão em paz, ameaçava aqui, aí meu irmão ia pra lá e vice-versa, entendeu? Só que a gente até então não acreditava que ia chegar às vias de fato. O dia está normal. Leandro dentro de casa, deitado no sofá, tranquilo, assiste televisão. Ele não imagina que vai ser surpreendido por Kelly naquela tarde. Por volta de 4h30, 5 horas, ela vem daquela direção e para o carro exatamente aqui. Segundo testemunhas, Leandro é chamado logo em seguida. Ele está dentro da casa com o cunhado, com a sobrinha e a filha de apenas 2 aninhos. Sai sem camisa, de bermuda, tranquilo. Aparece aqui no portão e é surpreendido por Kelly. Ela então o convence a conversar. Segue dentro do carro, conversando pela janela. E Leandro, segundo as próprias testemunhas, do lado de fora, andando, a pé. Os dois caminham alguns passos, cerca de 15, 20 metros, até a esquina da casa onde ele morava com a atual esposa. Os dois param bem aqui. Ela ainda dentro do carro e ele do lado de fora. As testemunhas são muitas. A tarde estava movimentada e o bairro também. Muitas pessoas confirmam que viram o ex-casal conversar exatamente aqui neste ponto. O carro estava parado aqui. Leandro ficou aqui, em cima da calçada. Conversava com Kelly, que se mantinha dentro do carro. Os dois absolutamente tranquilos. O fato é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Se naquele momento, de forma discreta, Kelly apontou uma arma e o obrigou a entrar no carro. Ou se Leandro foi convencido por ela a entrar no veículo para seguir até a antiga casa e buscar alguns pertences que lá estavam. O fato é que o casal passou por esta rua
seguiu naquela direção e depois desse instante, Leandro só foi visto sem vida. O que você ouviu? Você estava em casa com a sua família? Conta pra mim. Eu ouvi 2 tiros. Que horas? Não foi 3 tiros. Foi umas 5 horas da tarde. Às 5 horas você ouviu os tiros? É. Estava em casa? Tava. Sua família? Uhum. O relato de vizinhos é extremamente importante. A polícia já colheu alguns depoimentos, mas precisa de muito mais. Tentou encontrar imagens de câmeras de segurança na mesma rua em que tudo aconteceu, mas isso não foi possível. Nenhuma casa, nem da frente, nem da lateral, possui sistema de vigilância, o que complica um pouco a investigação. Kelly é tida como suspeita porque não há testemunhas oculares que comprovem que ela foi a executora, por mais que tudo indique para isso. Wilson nos surpreendeu, ele é irmão da Kelly e apareceu aqui na casa onde tudo aconteceu. E ele quer conversar com a nossa equipe. Você me disse antes de nós iniciarmos a gravação que a sua irmã vai se apresentar. O que ela te disse? Ela vai se apresentar, tá esperando um pouco, mas vai se apresentar sim. Sim, ela tá errada sim, mas não é isso que a família do Leandro está falando. Porque quem estava casado com o Leandro era ela, aquela lá era outra mulher dele que está esperando o filho dele também, que nem a minha irmã tá grávida dele. E que nem eu falei, ela falou que é casada com ele, vê se tem alguma foto dele, Natal lá com a outra família, que Natal ele passou aqui com nós, passou com a minha irmã. Acho que o ano novo que ele passou para lá, entendeu? Mas eles não haviam se divorciado? Tinham voltado, um relacionamento de 7 anos que é durado. Terminaram, voltado. Eles já tinham voltado fazia uns 6 meses. 6 meses que eles estavam juntos. Foi um encontro bastante inesperado. O irmão da Kelly, que é tida pela polícia como suspeita deste assassinato, conversou rapidamente com a gente. Foi ele quem nos localizou na rua, no local dos fatos. Depois da entrevista, pegou o telefone da TV Record e saiu naquela direção, a pé. Confirmou não ter conversado com a irmã, mas é uma história que ainda está um pouco mal contada. Mas existe um detalhe na história que intriga a polícia. Detalhe que parte deste prédio, o Fórum da cidade de Vargem Grande Paulista, que fica a 11,5 km do local do assassinato. Fórum em que Kelly trabalhava como segurança. Os colegas que estão aqui confirmam. No dia do assassinato, ela chegou por esta rua tranquila, parou o carro bem aqui e entrou pela porta principal. Depois de conversar com os amigos, ficou cerca de 5, 7 minutos sozinha. Depois, cumprimentou a todos e foi embora. Logo na sequência, o colega que estava de plantão percebeu que uma arma, um revólver calibre 38, que estava trancado dentro de um cofre, havia desaparecido. Detalhe que está nas investigações e que coloca a Kelly na linha de fogo deste crime. Ela chegou a pegar os pertences, que é o uniforme, que ela reduziu o quadro de vigilante, ela teve que sair, escolheram ela para sair fora. Aí ela veio pegar o uniforme, roupa, aí falou que nem ia caber na sacola as roupas, pediu pro vigilante que estava aí buscar uma sacolinha para ela, enquanto isso ela pegou a chave do cofre, que ela trabalhava aqui, ela sabe onde é. Abriu o cofre, levou uma arma e ficou por isso. Aí foram na polícia fazer a ocorrência, aí deu isso aí que deu. No outro dia teve essas notícias aí. Eu tenho plena certeza. Foi tudo planejado, tudo. Não tenho sombra de dúvida. Foi planejado sim. E ele foi para salvar a minha filha. Kelly Cristina da Silva é considerada a principal suspeita da investigação deste assassinato. Ela tem 34 anos e, segundo a polícia, não pode ser colocada, por enquanto, na cena do crime. Os investigadores que comandam o processo bem aqui, nesta delegacia de Cotia, contam que faltam provas e são necessários mais depoimentos ao processo. Além disso, segundo o investigador-chefe, outros detalhes vão ser anexados à mesma investigação. O sumiço do revólver calibre 38 e outros boletins de ocorrência que envolvem o nome de Kelly em agressões, também na mesma região. O fato é que Kelly Cristina da Silva não é considerada uma mulher foragida da justiça e pode, a qualquer momento, se apresentar bem aqui, na delegacia
da Polícia Civil.